Middleware Groups, grupos de filtros. Outra novidade também que o Laravel 5.2 trouxe, que é bem útil e ser bem aplicado. Vamos lembrar como que a gente fazia antigamente para criar mais de um filtro para uma determinada rota ou grupo de rotas, enfim. Como que a gente faria? Vou vir aqui no arquivo em app, http, routes. Aqui ó, eu tenho um exemplo onde eu estou utilizando um filtro. Posso até copiar esse camarada daqui, lá para baixo. Vou criar um comentário aqui para ficar bem organizadinho, para depois quando você for estudar isso aqui. Ok. Vou colar esse cara aqui. Eu vou tirar essas rotas aqui por enquanto, só para exemplificar mesmo. Então, quando eu queria trabalhar com grupos, passar um filtro em um determinado grupo de rotas, como que eu faria? Eu faria desse jeito aqui, ou seja, road, group, eu passaria o middleware e passaria o nome da middleware que eu utilizar isso. Se eu eventualmente precisasse utilizar mais de uma middleware, eu passaria esse sinal aqui e colocaria o nome da minha nova middleware. Por exemplo, middleware 2. Se eu quisesse passar mais outra, colocaria aqui middleware MD3 e assim por diante. Hoje, eu não preciso passar desse jeito aqui mais. Eu posso criar um grupo de rotas. É exatamente o que esse admin aqui faz. É exatamente o que esse grupo aqui web faz já. E eu vou mostrar agora onde que eles ficam e qual que é a utilidade disso aqui. Posso deletar aqui. Bacana. Se a gente abrir o nosso arquivo de kernel aqui, que é onde ficam os apelidos para nossos middlewares, para nossos filtros. Então, abrir o arquivo kernel. Aqui, ó. Do jeito que eu tinha antigamente, é desse jeito aqui a gente tem os filtros, o nosso middleware, ou seja, out, ele está passando por essa classe aqui. A gente tem o middleware out.basic, ele está passando por essa classe aqui, ou seja, ele vai passar o filtro que está nessa classe aqui. O filtro guest, que ele passa nessa classe aqui, e assim por diante. Aqui agora, dentro desse camarada aqui, dessa variável aqui chamada middleware groups, eu posso passar, ou seja, eu posso criar um array de middlewares. Vamos imaginar aqui agora. Vou criar duas middlewares aqui agora, que não existe. Vou chamar middleware 1 e middleware 2. Vou criar elas aqui então. PHP artisan make middleware. Vou chamar aqui de middleware 1 e middleware 2. Bacana, então acabei de criar essas duas middlewares aqui. Não vou fazer praticamente nada nelas, só para mostrar como que eu vou utilizar um grupo de middlewares aí. Se eu olhar aqui agora, aqui dentro de middlewares, eu tenho aqui minha middleware 1 e minha middleware 2. Então essas duas aqui. Lembrando que eu podia fazer várias coisas dentro dela, podia verificar o nível de acesso do cara, podia verificar se ele está logado ou não. Enfim, aqui por ser filtro, eu posso fazer qualquer tipo de verificação. Como o próprio nome diz, filtro, vem da espécie, faz reflexão também a um funil, onde você pode filtrar quem pode acessar uma determinada rota, você pode definir que tipo de acesso a pessoa pode ter. Enfim, um filtro aí dá para você fazer um leque de possibilidades. Mas basicamente que a gente tem dois filtros agora, que é o middleware 1 e o middleware 2. Antigamente, se eu fosse usar esses caras ali, como que eu teria que fazer? Teria que criar aqui, por exemplo, um nome para o meu filtro, aqui dentro de middleware, de road to middleware. Chama esse cara aqui de MD1, por exemplo, ou MD-1, para seguir o padrão ali. E passar o nome de onde está a minha classe. Minha classe está dentro de app. Ela está dentro de app. Ela está dentro de... Tem que passar desde o diretório até aqui. Ela está dentro de app, dentro de http. Posso até copiar daqui de cima aqui, para ficar mais fácil. Ela está dentro de middlewares. Vou copiar aqui para adiantar. E o nome dessa cara aqui é middleware1.class. Bacana. E para criar a segunda, Ctrl Shift seta para baixo. Eu crio um novo nome para ela aqui. E aqui eu chamaria ela. Certo? Então tá aí minhas duas middlewares. E como que eu usaria elas no modelo antigo? Eu teria que vir aqui, ó, e criar md_run tracinho md2, certo? Desse jeito aqui, todas as minhas rotas que tiveram aqui dentro passarão por esses dois filtros.
Por exemplo, se tiver uma rota teste aqui agora, vou chamar essa uma rota route, teste, get, na verdade. O nome da minha rota vai ser teste filters. E eu simplesmente vou passar uma função anônima aqui, onde eu vou dar só um return filters, com uma mensagem de filters, certo? Vou chamar essa nossa URL aqui então, para a gente ver. Aqui ele deu um erro, por quê? Porque eu estou utilizando aqui passando middleware. Quando eu vou utilizar dois middlewares aqui, eu tenho que chamar o before ou então after, para falar que é antes ou depois. Bacana, então ele entrou ali, passou pelos nossos dois filtros, ou seja, ele tem os dois filtros que a gente criou. Apesar do nosso filtro a gente não filtrou nada, foi só para exemplos mesmo, mas ele passou pelos dois filtros. Então é assim basicamente que eu precisava fazer antigamente para ter dois filtros na mesma rota, ou um grupo de rotas. Agora, como que eu posso fazer isso aqui, simplificar esse trabalho com group middlers, ou seja, um grupo de filtros? Eu simplesmente posso voltar aqui para middleware mesmo. Em vez de eu criar desse jeito aqui agora, MD1, MD2, 3, enfim, eu posso simplesmente chamar ele aqui de MD test, por exemplo. MD test. Vou vir no nosso arquivo kernel. Posso ter que dar um Ctrl C aqui nesses dois caras para adiantar mesmo. Ctrl X neles. Vou vir aqui agora dentro desse array aqui chamado middlers groups e vou criar aqui um nome para esse cara chamado de, que é o nome que eu coloquei ali, que é esse mesmo nome, MD teste ali. Então vamos chamar ele MD teste. E aqui agora eu vou passar o meu array de dados que eu quero que filtre. Ou seja, quais são as classes que pertencem a esse filtro aqui. Só isso. Tem que passar uma vírgula aqui no final. Pronto. Então acabei de criar o meu MD teste. Quando eu chamo esse MD teste, ele automaticamente está chamando essas duas classes aqui. Tanto a classe MD1 quanto a classe MD2. Bacana. Vamos ver se vai dar certo. Posso dar F5 aqui para atualizar. Funcionou perfeitamente. Porém agora, quando eu chamo todas as rotas que estão aqui dentro desse camarada aqui, desse grupo de rotas aqui, eles passarão pelos dois filtros, tanto esse filtro aqui quanto esse filtro daqui. Então basicamente esse é o conceito de middlers groups. Isso aqui ajuda bastante quando você for criar uma série de validações para uma determinada rota, você quer fazer uma verificação um pouco mais minuciosa. Isso aqui é bem interessante. Eu sugiro que você continue acompanhando o canal e fique atento ao lançamento do curso de Laravel 5.2 do Especializa TI. Se ele já tivesse sido lançado, eu vou deixar na descrição do vídeo, então confira.